presença para vocês. Entrou pouca gente até agora. Geralmente a gente tem aí umas 10, 12 pessoas. Mas daqui a pouco deve chegar mais. Aí eu vou parando aqui para adicionar. Vi lá que vocês fizeram os testes, né? Tivemos algumas notas boas, muitas notas medianas e algumas notas ruins, né? Notas abaixo de 5. E aí, no dia 27, a gente vai fazer a prova. Vocês vão fazer a prova. E aí, é importante que vocês deem uma atenção para não ficarem com nota vermelha. Tá? Essas aulas agora são 4 aulas antes da prova. Então, tudo que a gente falar a partir de agora já é matéria da prova. Tá? Professor, Oi. quando você vai dar a nota do teste? Então, eu preciso esperar as provas passarem, tá? Que aí porque a média vai ser baseada depois das provas. No finalzinho da aula, eu posso até mostrar aqui quanto que cada um tirou, tá? Eu posso mostrar para vocês, porque quando vocês enviam lá o formulário, ele já mostra a nota das questões, né? Quanto que vocês acertaram. Cada questão valia 1 ponto. Só que o formulário, ele não dá o ponto da questão objetiva, né? A última questão, que falava lá sobre as leis de Newton, era uma questão objetiva e o formulário não corrige, ela vale 1 ponto. E aí depois eu fui ler lá o que vocês escreveram. Então, teve gente que ganhou 1 ponto a mais, né? Então, se você acertou 7 questões de múltipla escolha, então, com mais 1 ponto, 8. Né? Teve gente que só escreveu metade do que deveria ter escrito, ganhou meio ponto. E teve gente que não escreveu nada, ou escreveu fora do assunto, e aí não ganhou ponto, né? Mas aí, quem escreveu aí condizente com o que a gente falou nas nossas aulas, ou quem pesquisou por fora e colocou lá basicamente o que a gente estava falando, aí ganhou o ponto lá, tá? Então, a matéria nova, daqui tudo que a gente for ver para frente aí para a prova. Eu vou fazer também uma revisão quando chegar próximo à prova, mas é importante que vocês venham às aulas, tá? É uma coisa que vai ficar gravada aqui no vídeo, depois para que os alunos possam ver, que a gente tem que passar para o coordenador todo final do mês, e eu passei do mês de junho, quem é que está faltando aí nas aulas do Zoom. Aí ele ficou de entrar em contato com algumas pessoas aí que nunca nem vieram nas aulas do Zoom e fizeram a prova, fizeram o teste. Então, complicado. Essa matéria de agora que a gente vai começar a ver, a parte da óptica, é uma parte um pouco mais difícil, é uma parte que vocês têm grande dificuldade, porque é um assunto muito abstrato, né? Não é uma coisa mais assim concreta que a gente consegue ver e perceber. Essa parte de óptica, ela é muito abstrata, tem que imaginar o conceito e tal, e vocês acabam encarando com certa dificuldade isso aí, tá? Então, assim, quem tirou uma nota boa agora no teste, vai se dar melhor. Porque o teste, a gente falou de Newton, dinâmica, né? Vários assuntos que era até um pouco mais fácil, porque era a aplicação da fórmula e tal. Agora é mais teoria, né? Tem que entender o conceito mesmo. Mas eu vou bem devagar. Tá? Vou fazer passo a passo, trouxe uma apresentação para tentar explicar o mais didático possível. Bom, vamos lá. Vou começar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me perguntar. É só parar aí, desmutar o microfone e falar. Então, vamos começar aqui sobre a reflexão luminosa, que é até um pouco mais fácil, que é mais fácil de visualizar, né? O que vem a ser reflexão? Reflexão é um reflexo, tá? É aquilo que a gente consegue ver em reflexo, tipo o espelho, né? O espelho, ele transmite o nosso reflexo, a gente consegue observar ali tranquilamente. Então, reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Ou seja, reflexão é um bate-volta. Então, a gente manda uma luz, né, um feixe, para um determinado espaço, e esse espaço vai voltar para o seu local de origem, e com as mesmas condições, com o mesmo tamanho, com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda, porque a luz ela se propaga no espaço como onda, né? Como onda. Um bom exemplo, se vocês já viram aí, ou alguns até já fizeram, um eletrocardiograma,
E aí, quando você vai lá, faz o eletro, né, para ver os batimentos cardíacos, e aí tem aquela maquinazinha que fica fazendo, né, aqueles negocinho lá na máquina, né? Então, aquilo ali é mais ou menos como a luz ela vai se propagando no espaço, né? Como uma onda, fazendo assim, essas ondulações. Bom, vamos observar aqui o que vem a ser essa reflexão luminosa. Observa aqui comigo, nessa imagem, a gente tem aqui, ó, o feixe A. Imagina que esse A aqui, esse vetorzinho A, é uma luz, é um feixe de luz. A gente vai estar jogando essa luz, o vetor A, e ela vai estar refletindo como vetor C. Então, ela vai sair do ponto A, vai encontrar aqui no ponto B, tá? E vai refletir aqui no ponto C. Então, essa reflexão A é o mesmo do reflexo C, ou o reflexo C é o mesmo da reflexão A. Só que o reflexo A é o que a gente chama de incidência, ou incidente. Por quê? Porque é onde iniciou. Tá? Então, esse segmento de reta AB aqui é o raio de luz incidente, pois ele iniciou o reflexo. E esse segmento de reta de B até C aqui é o raio de luz refletido, que veio refletido aqui desse segmento de reta AB. Tá? Então, o A, o vetor A, ele iniciou, ele é o incidente, e o C, ele é o refletido. Tá? E o A e o C, eles possuem a mesma velocidade, a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda. Tá? Então, o mesmo tamanho. Porque o raio iniciou no A, bateu no B e voltou, formou o reflexo C. Tá? Então, aqui, ó, AB é o raio de luz incidente, é onde inicia. O BC é o raio de luz refletido a partir dessa incidência. Sempre que a gente tiver uma reflexão luminosa, a gente vai formar uma reta normal, aqui conhecida como N, a gente já viu essa reta normal, tá? Nas nossas outras aulas. A gente só não precisa entender agora como se essa normal fosse ligada ao peso, não é isso. Tá? É a reta normal que vai ser formada entre os dois raios, entre o incidente e o refletido. Tá? Então, entre o incidente e o refletido, sempre vai ter essa reta normal. Esse T aqui é a nossa superfície, porque a luz ela vai percorrer aí o espaço, o vácuo, ou uma superfície. Ela vai percorrer qualquer dimensão. Só que quando ela encontrar com algum objeto, com qualquer superfície, ela vai bater, a luz incidente vai bater e vai formar o raio refletido. Tá? Se essa luz incidente aqui não encontrar com nenhum lugar para se chocar, ela não vai gerar um raio refletido. Tá? Para que exista o raio refletido, é preciso que essa luz incidente se choque em alguma superfície. Tá? Então, o T aqui é a reta tangente. Então, Izinho aqui é o ângulo de incidência, é o ângulo formado por esse raio incidente, que é o raio que vai iniciar a reflexão, e o R é conhecido como o ângulo refletido, que vai ser a partir desse raio de luz aí que formou né, esse ângulo entre os dois. Tá? Então, o incidente vai complementar aqui o refletido. Ok? Acho que é fácil de entender, né? Um exemplo clássico que a gente usa para falar de reflexão é o raio, é o som, por exemplo. Né? O som também é um tipo de luz, um tipo de frequência de luz. Quando a gente vai em algum espaço assim, acústico, e a gente tem o eco, a gente observa o eco é também um raio de luz, só que é um raio de luz voltado para o som. Como é que acontece? Quando a gente fala uma palavra assim, qualquer uma, né? Você fala aquele som, ele vai percorrer um caminho até encontrar uma parede, né? Até encontrar algum lugar para bater, e aí ele vai voltar. Então, o eco é justamente isso, né? A gente fala, então ele vai, encontra numa parede, bate e volta. Tá? Ele tem um incidente, encontra uma superfície, vai de encontro a essa superfície e cria aí o refletido. Então, isso aí vem a ser reflexão. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Olha só, observa aqui como é que a gente enxerga essa reflexão. Como é que funciona a reflexão? Tá? A gente tem aqui os raios incidentes
E para cada raio incidente, a gente vai ter um raio refletido, tá? Então, os raios refletidos, eles são formados a partir dos raios incidentes. Tá? Observa aqui que os raios incidentes, eles sempre vão bater aqui numa superfície. Tá? Essa partezinha cinza aqui é a superfície que os raios incidentes estão batendo, bateu, formou o raio refletido. Tá? É por isso que vai sempre formar um ângulo, né? Porque é o raio incidente encontrando com a superfície, vai estar formando essa abertura no segmento de reta. É o que a gente chama de ângulo. Visualizando melhor, vou pegar aqui um raio incidente, vou pegar esse primeiro aqui, ó, e vou formar essa segunda imagem. Tá? O raio incidente encontrou com a superfície, formou a reta normal, formou o raio refletido. Logo, existe aqui um ângulo, os dois ângulos, né, incidente e refletido aqui, que vão compor essa reta normal. Só para ficar melhor a visualização. Bom, agora vamos falar aqui das leis da reflexão. Tá? Basicamente o que a gente já falou até agora é a primeira lei da reflexão. O raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal, pertence ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. O que isso quer dizer? Coplanares pertencem ao mesmo plano. Isso quer dizer que o raio incidente e o raio refletido, assim como a reta normal, vão estar sobre a mesma superfície perpendicular. Tá? Eles vão pertencer ao mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, o ângulo de reflexão R é sempre igual ao ângulo de incidência. Foi o que a gente já falou, né? Que tanto o raio incidente quanto o raio refletido, eles vão ter a mesma velocidade, a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, e aí os seus ângulos, não vamos confundir raio com ângulo, tá? Os seus ângulos, eles também vão ser iguais, tá? Então, R é igual ao ângulo I, tá? Só tenha em mente que o ângulo R é formado a partir do ângulo I, né? Porque o incidente é que forma o reflexo. Não é o reflexo que forma o incidente, ao contrário. E, obviamente, o raio refletido e o raio incidente, eles também vão formar ângulos com a superfície. Né? Então, aqui a gente está falando um ângulo sobre o outro, né? Um ângulo complementar ao outro, mas esse ângulo ele também vai formar um ângulo em relação à superfície. Mas a gente vai ver isso com calma depois. Bom, como a lei da reflexão está dizendo que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, eu botei aqui o ângulo θr é igual ao ângulo θi. Tá? E aí a gente tem uma formulazinha, né, descrito, não vou ficar provando fórmula aqui, mas aí basta vocês saberem que para calcular o ângulo entre o raio refletido e a superfície, então aqui, ó, ângulo entre o raio refletido e a superfície, seria essa parte aqui, existe uma formulazinha aqui. O ângulo θ é igual a 90 graus menos o ângulo de incidência. Então, para calcular isso aqui, para calcular esse ângulo aqui entre o raio refletido e a superfície, basta usar essa fórmula aqui. Muita fórmula, né? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo para fixar melhor o que foi falado, né? Muita teoria, assim. Eu entendo que é muito abstrato, tem que pensar como é que a luz se forma no espaço. Isso acaba gerando muita dificuldade. Vamos lá, vamos tentar compreender esses conceitos. Um ângulo de incidência em um espelho plano é de 30 graus. Tá? Está falando do ângulo de incidência. Qual o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície? Bom, vamos olhar aqui o conceito que a gente aprendeu e a fórmula que a gente já viu. Então, tem aqui, ó, o raio incidente, raio refletido, reta normal. Ele está dizendo aqui que o raio de incidência ele vale 30 graus. Bom, usando a formulazinha que a gente acabou de ver aqui, para descobrir como é que calcula o raio refletido e a superfície, basta usar a fórmula. Né? Então, o ângulo refletido é igual a 90 menos o ângulo de incidência. O ângulo de incidência vale 30, então o ângulo refletido, presta atenção, não é esse ângulo aqui, ele tem que ser igual entre o
ângulo de incidência e o ângulo refletido. Tá? Mas o que ele está querendo saber aqui é entre o raio refletido e a superfície. Não confunda aí essa reflexão com a incidência. É o raio refletido com a superfície. Então, como tem uma formulazinha direta, o ângulo de incidência vale 30 que o problema deu, 90 menos 30, o ângulo refletido com a superfície vai valer 60 graus. Ok? É assim que a gente monta questões para falar sobre esse assunto. Bom, outro exemplo aqui, ó. O ângulo entre um raio de luz que coincide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Então, são algumas perguntas aqui que a gente vai responder. Bom, vamos colocar aqui ó, o raio incidente, e ele está dizendo o seguinte, ó, o raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Tá? Juntando o raio de luz e o raio de luz incidente e o raio de luz refletido vai dar 80 graus. Tá? É muito importante que vocês não confundam o raio com os seus ângulos. Tá? Esse aqui é o ângulo incidente e esse aqui é o ângulo refletido. Porém, esse aqui é o raio incidente e esse amarelo aqui é o raio refletido. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido é igual a 80 graus. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? Olha só. Esse ângulo de 80 graus, olha o que está escrito aqui. É o dobro do ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Isso quer dizer o seguinte, se ele total vale 80, para a gente descobrir o raio incidente, basta dividir por 2. Então, 80 dividido por 2 é igual a 40. Encontramos aqui o raio incidente. Tá? O raio incidente vai valer 40 graus. Esse foi o raio que valeu aqui para poder formar a normal. É claro, se o raio incidente e o raio refletido valem 80, e a gente sabe que o raio incidente com o raio refletido são iguais, se um vale 80, aliás, se os dois juntos valem 80, cada um vale 40, porque eles são iguais. Os raios, né? Ou seja, agora ele quer descobrir aqui o raio refletido e a superfície. Agora já é outra conta, que já é a fórmula direta entre o raio refletido e a superfície. Fórmulazinha que a gente já viu. Se esse raio refletido vale 40, para a gente calcular aqui o refletido e a superfície, basta fazer 90 menos 40, o ângulo vai ser o ângulo de 50 graus. Tá? Somando aqui o incidente com o refletido, 40 mais 50 vai dar 90. Então, esse normal aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Tá? E a gente já sabia disso. Por quê? Porque a gente viu lá a primeira regrinha, que o raio incidente, o raio refletido e a normal, eles são coplanares. Tá? Eles pertencem ao mesmo plano perpendicular. E aí, se é perpendicular, vocês já viram isso aí, ele vai formar um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto de 90 graus. Se somar aqui o incidente mais o refletido, tá? O incidente vale 40, logo o refletido vai valer 50, 40 mais 50 vai dar 90. Tá? Esse exercício é só para a gente visualizar a diferença entre os raios que se formam e os ângulos formados através desses raios. Tá? O raio incidente e o raio refletido eles vão ser iguais. Mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade. Tá? Mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda. Os ângulos já é diferente. Tá? E quando ele fala aqui raio refletido e superfície, tá? Porque entre esse raio, esse amarelo aqui e a superfície aqui embaixo em preto, ele também vai estar formando um ângulo. Que aí a gente calcula 90 menos o ângulo incidente, 90 menos 40 é igual a 50 graus. Dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
Não, tá tranquilo. Beleza. Isso aqui é o tipo de aula que depois tem que parar e assistir de novo, ver com calma, tentar fazer os exercícios sozinho, porque é um pouquinho chato de visualizar. Bom, a gente falou de reflexão, que é a parte mais tranquila, apesar dos conceitos. Agora a gente vai ver a refração. Vocês confundem, sempre confundem um pouquinho, mas a gente vai devagar. Olha só. Refração é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda quando essa atravessa meios ópticos diferentes. O que acontece e qual é a diferença entre reflexão e refração? A reflexão, a gente viu lá que os raios que vão estar sendo produzidos, tanto incidente quanto de reflexão, eles são iguais, os raios, né? Então, o raio que gerou mais o raio que formou são iguais. Agora, na refração, não vai ser assim. Na refração, a gente vai ter uma parte igual e outra parte diferente. Tá? Então, o que acontece? Na refração luminosa, apenas a frequência vai ser igual. Porém, a velocidade e o comprimento de onda serão diferentes. Tá? Então, na reflexão, a gente tinha tudo igual, né? Velocidade, frequência, comprimento de onda. Agora não. Agora a gente tem só a velocidade e o comprimento de onda igual e é diferente. A frequência é a única que se mantém constante. Tá? Então, durante a refração, o comprimento de onda da luz muda, assim como a sua velocidade, enquanto a sua frequência permanece constante. A refração pode ou não ser acompanhada de uma mudança na direção da propagação da luz. Então, essa é a principal diferença entre refração e reflexão. A reflexão, os raios são iguais, né? Eles vão possuir sempre o mesmo tamanho, os mesmos vetores, porém, na refração não. Agora a gente está trabalhando com meios diferentes. Aí a luz agora vai ser refratada, ela vai sofrer modificações. Essa aqui é a fórmula básica, velocidade, isso aqui é a letra grega, conhecida como lambda. A lambda, ela representa o comprimento de onda. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E a gente já viu frequência, falamos lá atrás de frequência, né, que é um determinado período, vimos lá no movimento circular uniforme, e é a mesma ideia quando a gente trabalha agora com óptica. Então, a velocidade, comprimento de onda e frequência. A refração ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos transparentes, como, por exemplo, ar e água. Quando isso acontece, a velocidade de propagação da luz muda, uma vez que essa velocidade depende de uma característica de cada meio óptico, chamada de índice de refração absoluto. Bom, agora que a gente fala de refração, como já tinha falado, vai acontecer da luz percorrer caminhos diferentes. Ele está dando exemplo ali do ar e da água, né? São caminhos diferentes. Como é que a gente sabe que são caminhos diferentes? Por quê? O índice de refração, tanto do ar e quanto da água, são índices diferentes. O índice de refração é um valor absoluto de cada velocidade, de cada propagação da luz, ou de cada feixe de luz, ou de cada raio que está sendo produzido. Isso vai variar em função do meio. Tá? Então, cada amostra, cada substância vai ter o seu índice de refração. Olha só, observa aqui. A gente tem um laser, lembra aquele laser de luz vermelho que a gente, quando criança, ficava botando assim na cara dos outros? Então, imagina lá um laser de luz. E aí eu estou jogando esse laser de luz dentro de uma bacia com água, dentro de um pote de vidro que está cheio de água. Como é que essa luz vai percorrer? Esse raio primeiro, ele vai estar percorrendo o espaço. Né? Quando a gente tira assim, até aquele feixe de luz encontrar uma superfície, uma parede e tal, ele vai estar percorrendo o espaço. E aí, enquanto ele percorrer o espaço, esse feixe de luz, ele vai estar em uma reflexão. Não vai ter problema nenhum. Quando esse feixe de luz aqui encontrar com a água, ele vai sofrer essas duas propriedades. A primeira, a da reflexão, porque uma parte daquela luz que estava no espaço vai ser refletida, isso a gente já viu na reflexão, tá? Então eu vou ter
o raio incidente no ar que diz aqui é o espaço, tá? Tá no ar. E aí, uma parte desse raio incidente vai gerar um raio refletido, tá? Isso aí é reflexão, porém, vai existir uma outra parte desse feixe de luz, desse laser, que vai passar para dentro d'água. Essa parte que vai passar para dentro d'água é o raio refratado, é a refração. Tá? Então, o que é a refração? É quando a luz ela vai percorrer dois caminhos ópticos diferentes. E aí uma parte dela vai ser refletida, a nossa reflexão, e a outra parte dela vai transpassar, ele vai ser refratado. E a gente tem que estudar esses dois conceitos aqui. Tá? Por que a gente, quando coloca um lápis dentro de um copo d'água assim, de vidro assim, parece que esse lápis está partido? Tá vendo? Pode tentar fazer esse experimento em casa aí. Tá? Cuidado. Peguem um lápis aí, ou uma caneta, uma lapiseira, peguem um copo aí transparente, encham de água, coloquem dentro e observem como é que a óptica funciona. Isso aqui, pessoal, é puramente refração. É o que está representado aqui nessa figura. E vocês podem observar aqui, ó, nessa primeira figura aqui, que essa refração, ela nem é uma reta certinha, né? Ela fica assim, ó, meio inclinada, né? A mesma coisa que acontece aqui. Parece que esse lápis está partido. Aqui nesse lápis aqui, a gente tem duas situações: reflexão e refração. O primeiro raio de luz incidente está gerando uma reflexão e o segundo está gerando uma refração. Aí a gente vai ter que calcular essas duas partes. Bom, leis da refração da luz. Primeira lei da refração. O raio incidido, o raio incidente, o raio refratado e anormal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. É a mesma ideia da primeira lei, lá da reflexão. Eles são coplanários, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Isso ele está falando entre o raio, o plano de incidência e o plano da luz refratada. Então, olha só. Esse raio aqui para essa figura aqui em branco aqui, ó. Esse raio incidente aqui e o raio refratado, eles vão estar trabalhando sobre a mesma superfície, sobre o mesmo plano. Isso aí é o que diz a primeira lei aí da refração. Segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes, os dois trabalharam juntos, né? O maior trabalho, né? O maior estudo foi de Snell, porém ele considerou Descartes aí com os cálculos, e aí a teoria foi dos dois. Lei de Snell-Descartes é aquela que calcula-se o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Então, o que é o valor da refração da luz? É esse valor aqui para baixo, né? É o valor que transpassa ela. Esse aqui é o raio refratado. E diz o seguinte: o raio de luz sofre um desvio em sua direção de propagação ao passar para o outro meio de propagação. Tá? Então, o raio de luz sofre um desvio, é o que está acontecendo aqui. Tá? O raio começou bem, olha aqui de cima, retinho, direitinho, refletiu uma parte que tem, né, os mesmos tamanhos, porém, ele sofreu um desvio aqui ao encontrar com essa superfície, tá? E aí é um desvio em sua direção de propagação ao passar para outro meio de propagação. O que é importante a gente sempre saber? Quando a gente fala de reflexão e refração, a gente não pode pensar em ideias separadas. Ah, só acontece reflexão ou só acontece refração. Não, é uma coisa só. É claro que eu expliquei um, depois eu expliquei o outro, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Numa mesma situação, a gente tem reflexão e refração. A reflexão é aquele raio que vai ser igual ao feixe de luz inicial, porém, a luz ela sempre vai transpassar para o outro meio se houver. Então, sempre que houver um outro meio, a luz vai estar ali, passando ali, não tem jeito. E aí, a partir dessa lei de Snell-Descartes, surgiu aí uma relação entre o ângulo de incidência, esse ângulo aqui, com o ângulo de refração. Que diz o seguinte, ó, N, esse N significa o índice de refração. N vezes o seno θ do ângulo incidente é igual ao N2, que é o índice de refração 2, seno de θ do raio refratado.
vai ver com calma isso aí. Mas tem que saber que essa lei de Descartes forma essa forma. A gente vai ver com calma. Olha só. Estou chamando a atenção aqui. A luz, ao passar de um meio menos refringente para um mais, aproxima-se da normal e vice-versa. O que é um meio menos refringente? É um meio em que a luz não tem ali tanta, sabe, aproximação, não tem tanta similaridade. É um meio que ela não funciona bem. Tá? Existem certas substâncias que são tão escuras, né? A coloração dela é tão forte que a luz não consegue se aproximar ali. Um exemplo disso por exemplo, é o petróleo. O petróleo é um material tão escuro, tão pesado, que às vezes, quando você incide feixes de luz sobre esse material, a luz ela não se propaga muito bem. Tá? E a luz ela tem duas condições, assim, que é a absorção e ela tem a translucência. A absorção, quando a gente joga um feixe de luz sobre um material, e se esse material for muito escuro, uma parte vai ser absorvida pela luz e a outra parte vai ser transluzida, ou seja, ela vai transpassar aquele material escuro, né? Aquele material muito forte, muito pesado. Isso aí são propriedades específicas da luz, né? Essa absorção é quanto que a luz consegue absorver através daquela amostra ou quanto a luz consegue transpassar aquela amostra. Né? É claro, materiais mais claros, substâncias mais claras, mais transparentes, a luz ela consegue percorrer muito maior, né? Um espaço muito maior aí e se propagar muito melhor. Em materiais, em substâncias mais escuras, mais fechadas e pesadas, a luz ela vai ter dificuldade para ser propagada. Então a gente tem aqui ó, o meio A, observa aqui, ó, no meio A, essa luz ela vai ter uma facilidade, né, muito maior para conseguir percorrer aqui, seja qual for o material. Você consegue perceber aqui que nesse primeiro ponto aqui ela vai melhor. Quando ela começa a refratar, ela vai encontrar com material que ela não tenha tanta aproximação assim, que não seja bom para aquele feixe de luz, ela vai ter mais dificuldade ali para estar se propagando, para fazer o seu comprimento de onda. Ó, dizemos que um meio é mais refringente que outro quando seu índice de refração é maior que do outro. Vamos ver aqui o índice de refração? Um exemplo, o etanol. Né? O índice de refração ele é medido de substância para substância. Cada substância vai ter a sua. Né? Existe um equipamento para isso. O nome do equipamento é refratômetro. Ele é usado justamente para medir o índice de refração de cada substância. Ou seja, aquela parte da substância que encontra um outro meio, tá? Esse equipamento é medido através de... Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça. Esse material aí é mais ou menos... Não, isso aí existe um equipamento, né, de bancário, de laboratório, o refratômetro, a gente bota a amostra lá, incide feixe de luz sobre essas amostras e a gente vai ver o comportamento. Cada material vai ter uma resposta. Então, o etanol, o álcool, né, ele é mais refringente que a água. Né? De outra maneira, podemos dizer que um meio é mais refringente que o outro quando a luz se propaga por ele com velocidade menor que no outro. Né? Ou seja, na água, essa luz vai se propagar muito mais do que no álcool. Vamos só chamar a atenção aqui, a aula já está acabando. Não vai dar até para falar muita coisa não, mas eu queria mostrar para vocês aqui os índices de refrações. Como é que a gente calcula o índice de refração? Tá? Então, o índice de refração é uma relação que existe entre a velocidade da luz no vácuo, então, ó, é representado pela letra C, e a velocidade da luz num determinado meio. Então, o N representa o C sobre o V. O C, velocidade da luz no vácuo, esse valor aqui é tabelado, tá? Ele vale 3 vezes 10 elevado à oitava potência, e a velocidade da luz num determinado meio. Então, esse índice de refração, ele vai depender do meio em que essa luz está se produzindo. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, podia falar a nota, aproveitando que não tem muita gente aqui. Só de quem está aqui. Tá, peraí, vou mostrar para vocês aqui agora. Valeu. Vocês estão conseguindo ver aí? Aqui foi a nota de vocês aí, de todos, tá? Jesus, tirei 9, é um milagre. Então, quem é você?
Ellen da Silva Maia. Não tirei 3, meu Deus! Professor, gente! É. Quero morrer. Quem tirou abaixo de 5 aí tem que dar uma atenção para não ficar com nota vermelha, tá? Então, Caraca, eu tô de dependência, professor. Eu quero morrer. você tá independente em Eric física? tirou 9, filho da mãe. Dependência em física e em química. Então tem que dar uma estudada aí para não ficar com nota vermelha nesse bimestre, tá? Porque a prova é Tá. 2007, tá bom? Bom, Tá bom. Valeu. não vai falar mais nada, eu vou encerrar aqui. Semana que vem eu volto com esses conceitos para a gente relembrar, tá? E aí é isso. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Obrigado, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.